pessoal, Cirilo Cavalli aqui e hoje do meu lado várias máquinas de carregamento superior. A intenção é conversar com aqueles que já decidiram ir para esse tipo de máquina, passar pelas diferenças que tem nelas, as funcionalidades que aparecem, para vocês entenderem um pouquinho mais do que tem no mercado e decidir com mais clareza. Vamos lá? Bem, pessoal, a gente vai estar falando somente das máquinas automáticas aqui, ou seja, eu coloco a roupa, ela lava, enxágua, centrifuga e eu tiro a roupa só para pendurar. Diferente das semi-automáticas, que são as famosas tanquinhos, que não vão fazer parte da discussão aqui. Vou quebrar em partes, começando por painel. Se uma das razões que você veio para esse tipo de máquina é pelo painel analógico, sinto lhe informar, tudo aqui por baixo é quase inteiro digital. É mais simples do que as lavadoras de tombamento? Sim. Assim mesmo, é uma eletrônica por trás. E se você pega, por exemplo, a Panasonic, tem placas de interface bem complexas. Uma das maiores tendências que a gente está vendo nesse tipo de máquina é esse perfil de painel, só com o seletor no centro e todo o controle na lateral. Esse tipo de máquina tem o sensor de nível digital. E é importante vocês saberem a diferença do sensor de nível digital para o analógico. Tem várias vantagens de ir para o digital, começando pelo básico. Nas máquinas analógicas você nem sabe em que nível está. Ela só tem um diafragma ali e quando você tensiona a mola girando o pressostato, ele vai tensionar ou aliviar a mola. E aí, consequentemente, ele vai fechar o contato antes ou depois, de acordo com a pressão que tem no diafragma. Então, essas analógicas, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, ela só simplesmente fecha o contato e daí pede para a máquina começar o ciclo. Nas digitais, você tem informação do nível, se ela for transbordar, se ela não está enchendo, se tiver algum vazamento. Ela ainda consegue acelerar alguns processos, não sei se já pegaram uma máquina que é totalmente analógica e ela drena e daí fica aquela bomba por um tempão até ela começar a centrifugar, porque ela não sabe em que nível está, e na digital ela já vai pescar isso e começar a centrifugar antes. Normalmente os eletromecânicos usam um seletor rotativo, como está nessa Electrolux aqui, porém nessa Electrolux é digital, está simulando um pressostato eletromecânico. Mas se for para Colormac, se for para Miller, várias empresas trabalham com eletromecânico ainda, a Electrolux também trabalha com eletromecânico, mas nesse conjunto está usando o digital. Algo importante para vocês saberem, se não tem seletor eletromecânico, é digital, 100% de chassi. Muitas máquinas que têm o sensor de nível digital aproveitam e colocam um sensor a mais para poder gerar o nível automático. Então, essa Panasonic tem nível automático, a Brastemp do meu lado também tem nível automático. Só que elas trabalham de formas diferentes. A Panasonic usa um mecanismo para detectar por torque, ela dá alguns golpes em vazio, e aí consegue ter uma noção do quanto de carga que tem na máquina. A Brastemp, ela vai fazer o sistema de inércia. Ela bota a carga para rotacionar em vazio, e aí vê quanto tempo que aquele objeto fica girando, quando você não está alimentando o motor mais, e aí consegue detectar por inércia. São dois métodos diferentes, funcionam, só que precisam que a carga esteja seca. Se você colocar a carga úmida dentro dessas máquinas, não vai detectar o nível adequadamente. Diferente das máquinas de tombamento, que tem outros mecanismos para fazer isso mesmo com a carga molhada. Não que você não tivesse a capacidade de fazer nessas, se tivesse alguns outros tipos de sensores. Tiveram máquinas que tinham recirculação, conseguiam fazer níveis automáticos ótimos nessas máquinas, mas não é a realidade de hoje. Basicamente, inércia e torque é o que você vai ver nos produtos atuais. Algo muito comum que a gente vê nas máquinas de tombamento são motores com ímã permanente, inversores de frequência, algo para você conseguir ter um controle melhor da velocidade e você conseguir ter um retorno melhor do torque que está gerando a máquina. E aí você consegue fazer muito mais coisa. Nesse tipo de conjunto, se você tivesse essas funcionalidades, você conseguiria acelerar diferente o golpe, você conseguiria entender um pouquinho mais da carga quando tivesse com roupa lá dentro, coisa que você não consegue fazer nessas unidades hoje. Não tem nenhuma máquina que eu conheça de carregamento superior que esteja trabalhando com inversor de frequência e que esteja trabalhando com ímã permanente. Pode ser que a Samsung esteja assim, não sei porque ainda não testamos ainda. Mas de todas as outras, não tem
E olha que no passado, Electrolux tinha vários modelos usando inversor de frequência, motor com ímã permanente embaixo. Ótimas máquinas, mexiam no golpe, tinham load sensing de forma diferente. Muito interessante, mas pelo jeito o povo não estava disposto a pagar por essas funcionalidades extras. E o que acaba acontecendo? Essas máquinas trabalham com o golpe de liga-desliga. É a única coisa que basicamente elas fazem. Ligou, dá um golpe no sentido, espera, aí vai a inércia, e depois vai no sentido oposto. É a única coisa que ela faz, uma velocidade, só muda o tempo que ela vai movimentar para um lado e para o outro. Tá, mas daí só ligando e desligando, tem diferença entre os golpes? Tem, gente. Se eu der um golpe para um lado e eu rapidamente voltar para o outro, essa inércia da roupa e eu puxar a roupa para o outro lado, eu vou estar sendo mais agressivo. Então eu consigo brincar com os tempos e ser um pouco mais agressivo ou ser um pouco mais delicado. Não muito, se eu conseguisse mexer na aceleração, eu conseguiria fazer muito mais, ainda assim é possível. Mas não para 300 mil programas como tem nesses produtos. Aí você acaba diferenciando um pouco em nível, vou fazer edredom, ela vai um pouco mais alto, vou fazer um ciclo rápido, são ciclos mais curtos, tem ciclos que vai ter 2 enxágues, mas está mais nessa linha do que no golpe em si. Ainda no assunto de golpes e agitação, é importante vocês saberem que tem máquinas que têm agitador alto e agitador baixo. 10, 15 anos atrás, era difícil você ver agitadores baixos. A Panasonic foi pioneira tentando fazer com que esse mercado ganhasse relevância e eles conseguiram. Hoje, eles são referência em agitador baixo. E a Electrolux tem a sua, a Brastemp tem a sua, Colormac acabou de ir para isso também. Está vindo uma tendência de agitadores baixos, porque tem uma capacidade mais alta e tem vários benefícios também, se a empresa souber desenhar o agitador baixo. A Panasonic fez um bom trabalho e está se mantendo bem nesse mercado, e a gente vê dos comentários das pessoas que eles estão ganhando mercado por isso. Samsung agora entrou recentemente com agitador baixo, e é uma tendência que estamos vendo por aí. Mas tem algumas consequências importantes vocês saberem. Fora o benefício de menos água e mais capacidade, você vai ter mais embolamento nesse tipo de máquina e, por consequência, mais desbalanceamento. O que quer dizer mais embolamento? As roupas se trançam mais e aí você acaba tendo um grupo de roupas amarrado. Então vale não colocar só camisas, só calças, elementos que têm mangas longas que vão conseguir se trançar. Coloque elementos que estejam misturados e assim vai melhorar o processo. E também, na parte do embolamento, quando embola, vai fazer com que o cesto bata em tudo quanto é lado, que vai estar desbalanceado. Nas máquinas com agitadores altos, a chance de embolamento é muito menor, a chance de desbalanceamento é menor também. Por sinal, algo legal que tem nessas Panasonic é um sensorzinho aqui no canto que detecta quando tem desbalanceamento em excesso. E aí ele para a centrifugação e apita, para você ir lá e reorganizar a carga. A maioria das máquinas não tem nada e dela vai ficar batendo no gabinete até você ir lá atender. Não vai quebrar nem nada, mas é um bom chacoalho que elas têm quando elas estão fazendo o processo. Quando se tratando de enxágue, a maioria das máquinas trabalha igual. Enche, quando está chegando no fim, joga o amaciante, bate para misturar o amaciante, drena e centrifuga. Agora, tem algumas máquinas que trazem a opção de 2 enxágues. Nesse caso aqui você consegue colocar um enxágue extra. Importante vocês saberem que numa máquina desse tamanho, está acrescentando 70 litros de água se for colocar um enxágue extra. É bastante coisa. Agora, tem algumas máquinas, não essa, não a Panasonic nem a Electrolux daqui, mas algumas no mercado que tem o Eco Enxágue. E o Eco, ele faz um processo bem diferente dessas máquinas. Ele centrifuga, e aí ao invés de ele encher a máquina, ele vai molhar a carga, dando alguns golpes em velocidade lenta, e vai jogando água direcionada na roupa. Então ele basicamente faz o que você faria num tanque. Molha a roupa e depois centrifuga, sem encher. Então é quase como se eu molhasse no tanque e daí depois torcesse. E faz isso várias vezes. Molha, centrifuga. Depois molha um pouquinho, centrifuga. Se ela tiver um bom direcionador sobre a roupa, basicamente ele molha a primeira camada e daí na centrifugação tira toda essa água. É um sistema bem eficiente,
consegue economizar de 30% a 40% de água, bem relevante, porém não dá para usar amaciante. Então eu diria, vai por esse caminho, se tiver na tua máquina, use, e aproveita e abandone o amaciante. Por sinal, esse tipo de máquina é uma das que mais sofre por causa do amaciante, principalmente se você não faz a higienização das máquinas. Basicamente o amaciante é gordura, ele vai boiar quando você encher as máquinas e aí vai acumular um pouco no tanque. Se você não faz a higienização, vai criando uma camada de gordura ali e ela vai apodrecendo basicamente. E aos poucos vai se soltando e daí vai parando na roupa, vai criando manchas pretas. Ou seja, esses produtos aproveitem o ciclo de limpeza que vem hoje em dia em grande parte dessas máquinas e usem para evitar esse excesso de biofilme causado pelo amaciante. Outros lugares que acabam tendo biofilme também é no dispenser de sabão. Nesse caso, eu acho que a Electrolux fez um bom trabalho nesse dispenser deles. Ele é fácil de limpar e ele tem um sistema de jatos que mesmo com baixa pressão consegue varrer todo o dispenser. Acaba tendo menos acúmulo, mas também é importante tirar uma hora ou outra e fazer a limpeza ali dentro, que vai acumulando biofilme também. Algo legal que eu vi recentemente da Brastemp, eles estão com algumas máquinas com água quente, e aí você consegue escolher no painel e ela vai aquecer a água durante o ciclo. Demora para aquecer, é bastante energia que você vai consumir, assim mesmo você consegue ter índices de eficiência melhores. Por sinal, isso é uma das vantagens dessas máquinas de carregamento superior. Elas conseguem ter índices de lavagem decente mesmo com água fria. Uma pena que estão usando motores bem pequenos nesses produtos. A Electrolux está usando um motor de menos de 200 watts até. A Panasonic está com um motor bem legal, quase chegando a 300 watts, mas a Midea está até com um melhor. Isso evita de você ter que exagerar nos molhos, porque se o motor não vai aguentar, eles vão deixar ele descansando e fazendo um molho dinâmico. Mas no final das histórias é só para resfriar o motor e não sobreaquecer e conseguir fazer uma lavagem eficiente. Na questão de centrifugação, todas as máquinas de carregamento superior que estão no mercado atualmente fazem um trabalho bem mais ou menos. Rotação bem baixa, e aí botam ciclos ridículos de longo, como essa Panasonic, que tem o turbo secagem, que fica 60 minutos rotacionando, só que em velocidade baixa, você não vai conseguir ter grandes resultados rodando muito mais. Precisa de velocidades altas. Centrífugas conseguem bater o dobro da rotação do que essas máquinas, fazem uma extração bem melhor. Máquinas de tombamento também, 1.400 rotações, chega ao dobro disso aqui. Agora, se você realmente quer ficar com esse tipo de produto, mas a tua lavanderia, onde você estende as roupas, demora para secar, vale a pena investir numa centrífuga e depois de passar por aqui, coloca na centrífuga antes de ir para o varal. Vai trazer um resultado muito melhor do que só utilizando essas máquinas. Um item que fazem bastante propaganda e que investem nas máquinas são esses filtros de fiapos. Tem das diversas formas, nas paredes, no agitador. Nesse caso são duas que utilizam nas paredes, Electrolux e Panasonic. Assim, você vai conseguir coletar o fiapo? Vai. Mas no final das histórias, gente, não tem grandes efeitos. Essas máquinas, elas acabam sendo um filtro de fiapo por natureza. Os furos fazem com que a água vá e volte. E nesse processo de ir e voltar, essas que têm até cesto de inox são melhores ainda, porque o fiapo vai e tem mais dificuldade de voltar. Falando em inox e cesto plástico, para esses conjuntos que trabalham com água fria, que trabalham em rotações baixas, normalmente não vai ter grandes diferenças no impacto final. Quase nenhuma máquina trabalha 100% com inox, acaba misturando plástico e inox no processo. Em termos de higienização, se você vai encher, vai bater, não vai ter muita diferença no final. Diria que esses são os principais itens para se preocupar quando buscando uma máquina de carregamento superior. Pode ser que tenha deixado de fora algumas coisas, molho extra, reaproveitamento de água, ciclo PETS. Deixo espaço para vocês perguntarem aqui embaixo. Vou parando por aqui, assine o canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!